Excel Introdução a Macro. Olá! Nessa aula nós iremos começar com macro dentro do Excel. A macro serve para que você automatize funções ou trabalhos repetitivos dentro do Excel de uma forma muito mais prática, através de botões ou de alguns gatilhos que vão facilitar muito o seu dia a dia. Vamos para a tela para ver como é que funciona? Muito bem, então aqui no Excel nós vamos trabalhar com as macros. Eu trouxe até aqui um resumo básico para que vocês entendam e facilite o entendimento. Uma macro é uma ação ou um conjunto de ações que você pode gravar e executar quantas vezes quiser, tá? Facilita bastante o uso de tarefas repetitivas. Para isso eu criei aqui uma planilha bem simples, onde eu vou fazer um sorteio. Por enquanto ele não está automatizado, eu vou só simplesmente chutar um número e já automaticamente ele vai buscar. Lembra que a gente utilizou o ProcX na aula de funções parte 2? Então ele já traz o valor aqui. Mas a ideia é automatizar, tá? Que ele traga aleatoriamente o valor, ok? Então, para isso, nós iremos utilizar uma função de aleatório. Então, eu vou lá, igual, aleatório, só que eu vou usar a função aleatório entre, que eu quero determinar qual é o início e o final desse aleatório. Então, clicando duas vezes aqui, eu tenho o inferior, que vai ser o número 1, ponto e vírgula, e o superior, ou seja, o último número, que vai ser o número 7. Apertando Enter, ele já chutou ali, trouxe um número aleatório 2. Só que para eu fazer um novo sorteio, eu tenho que clicar aqui, abrir novamente para que tenha outro sorteio. Tenho que clicar aqui e abrir novamente para que tenha outro sorteio. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar um botãozinho aqui para que toda vez que eu clique, ele sorteie um novo número. Ok? Então, para fazer isso, o que eu devo fazer? Então, lá em exibir, olha, clicando aqui em exibir, nós temos as macros, tá? Onde eu posso exibir macros que, caso eu já tenha gravado, que ainda eu não gravei nenhuma aqui, e gravar macros, ok? Então, o que eu tenho que gravar? Eu tenho que gravar a inclusão daquela função dentro dessa célula, ok? Então, para facilitar, vou aqui, ó, substituir, eu já vou aqui, ó, selecionar esse texto. Eu vou recortar ele, ou seja, eu vou deixar essa célula em branco, ok? E vamos iniciar uma macro. Então, aqui em macro, gravar macro. Então, aqui que vai ser o nome dessa macro, vai ser sorteio, tá? Se eu quiser, eu posso colocar uma tecla de atalho para facilitar isso. Não vamos utilizar nesse momento, tá? E vou clicar em OK. Percebam que apareceu até um quadradinho aqui embaixo, ou seja, ele está registrando tudo que eu faço dentro do Excel. Todas as ações que eu fizer, ele vai registrar dentro dessa macro. Nesse caso, é uma ação bem simples, que é adicionar aquela fórmula que eu já tinha feito. Tá? Então, eu tinha copiado, agora eu vim aqui, através do Ctrl+C, colei aqui dentro e aperto Enter. Ok? Então, a macro vai fazer isso, somente isso que eu preciso. Então, eu posso vir aqui, tanto aqui embaixo e parar a gravação da macro, ou aqui ainda do lado direito, ainda dentro do exibir, e parar a gravação. Ok? Então, para ver se está funcionando, eu venho aqui em macro, exibir macro, já aparece a macro que eu acabei de gravar, e posso clicar em executar. Olha lá, executou, ele já alterou o número ali, tá? Para facilitar ainda mais, o que nós iremos fazer? Vamos aqui em inserir, e eu vou colocar uma ilustração, vou colocar um quadradinho, tá? Pode ser um quadradinho aqui, ó, com bordas arredondadas, com cantos arredondados. Vou colocar aqui dentro e vou escrever ali, ó, sorteio. Posso deixar ele mais bonitinho, centralizado, aumentar a fonte, para que fique mais fácil. Opa, tenho que selecionar o texto. Vou selecionar a fonte, colocar um negrito. Esse botão aqui eu tenho que vincular com a macro que eu acabei de criar. Então, para fazer isso, eu vou clicar com o botão direito em cima, atribuir macro. Aí eu vou selecionar a macro que eu havia acabado de criar, sorteio, ok? A partir do momento que eu fiz isso, o botão, ele muda até o cursor quando eu passo em cima. Ele vira um botão que o cursor vira de uma mãozinha como se eu estivesse clicando. E toda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai implementar uma nova vai implementar aquela função ali e vai trazer um resultado diferente, tá? Então, clicando em sortear, ele vai fazer o sorteio de forma aleatória
toda vez que eu quiser. Ao invés de eu ficar colocando toda vez a mesma fórmula, basta eu clicar aqui e ele já vai trazer resultados diferentes. Ok? Então, com isso aqui, a gente já implementou uma macro bem tranquila de se fazer, para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona. Agora, aqui em venda, lembra que nós trabalhamos numa aula passada, que nós tínhamos uma venda, cadastro de produto e tudo mais? Tá? Então, aqui é uma venda bem simples. Nós queremos que toda vez que ocorra uma venda, concluir o pagamento, eu vou ter um botão de limpar. Ao invés de eu ficar aqui correndo, limpando tudo de forma ou melhor, manual, eu vou automatizar isso daqui. Tá? Então, por exemplo, eu vendi 1 litro de leite pelo valor de R$4, a quantidade foi 2. Aí eu venho aqui, vou vender um queijo no valor de R$400, lá tá caro esse leite, hein? R$10 e 4, tá? Então percebam que eu já havia feito os cálculos automáticos ali para facilitar também, tá? Então o que que acontece? Digamos que eu tenho um pagamento aqui, o cliente me pagou com R$1.000, eu tenho que dar o troco de 160. Caso eu queira tenha ocorrido a venda, o cliente me pagou, já resolveu tudo que tem que ser feito, eu queira simplesmente apagar para fazer uma próxima venda, o que que eu teria que fazer? Eu venho aqui, apago esses valores, vou ter que apagar o valor do produto, o nome, o valor do produto e a quantidade também. O resto já está automatizado, ele já zera automaticamente, tá? Então, para facilitar todo esse processo, vamos criar uma macro, tá? Então, de novo, para criar essa macro, eu vou lá em exibir, macros, e vou em gravar macro. A macro que eu vou criar, eu vou dar o nome de limpar venda, ok? Posso, de novo, se eu quiser criar uma tecla de atalho, não é necessário, nós iremos criar um botão, clico em OK. A partir de agora, ele está gravando o que eu estou fazendo, tá? Então, o que que nós desejamos fazer? Que ele limpe toda essa painel de venda. Então, o que que eu preciso que ele limpe? Ele limpe toda essa parte. Então, eu selecionei, apertei Delete, e aqui ele teria que apagar também. Não tem o valor, mas eu vou apagar de qualquer forma. Com isso, ele já gravou a macro que eu preciso. Eu posso vir aqui e parar a macro, a gravação da macro, no caso. Tá? Então, vamos supor que tivemos uma nova venda. Vendi polvilho no valor de R$4, vendi 2 polvilhos. Tá? E aí eu vendi, sei lá, bolacha. Adoro bolacha. R$5, vendi 4 a R$20. E por último, eu vendi uma batata, tá? No valor de R$7, 6 quilos, deu R$42. O meu cliente foi lá e me deu uma nota de 100, ok? Então eu teria que dar o troco. Ocorreu a venda normalmente, e aí eu posso testar a nossa macro. Vou vir aqui, exibir macros e limpar venda. Vamos ver se funcionou certinho. Deixa eu pôr aqui para o lado. Executar. Ele já limpou o total de vendas, tá? Então isso facilita bastante. Assim como no outra macro que nós fizemos, vamos incluir um botãozinho, facilita muito a venda. Página inicial, ou melhor, inserir, ilustrações, formas, vou pegar um botão, um quadrado com arredondado, vou escrever aqui limpar, vou selecionar, vamos selecionar o texto, modificar esse texto aqui, centralizadinho, aumentar o tamanho, deixar em negrito para facilitar. Terminando isso, eu vou, com o botão direito, venho aqui, atribuir macro, tá? E eu vou selecionar o limpar venda, ok? Então, se eu fizer uma venda novamente aqui, tipo, batata, vou fazer uma bem curtinha, batata no valor de R$5, vendi 1 quilo, tá? Deu R$5, o cliente me deu R$5, eu não tenho nenhum tipo de troco. Correu a venda geral, registrei, venho aqui, limpar e já facilita toda a minha vida. Com isso, a gente termina a parte de venda, tá? E para finalizar a nossa parte de macro, na última aula nós tínhamos visto aí a questão de reserva de hotéis, tá? Então a gente fez algumas validações, onde eu tenho aqui já pré-cadastrado algumas informações de hotéis e seus quartos, e eu quero fazer de que forma
onde eu faço uma nova reserva e ele já vai incluir automaticamente na nossa tabela logo abaixo, tá? De que forma que eu faria manualmente isso hoje, tá? Então, eu já trouxe aqui uma reserva pronta, tá? De que forma que eu teria que fazer? Então, eu tenho que selecionar aqui, copiar, aí eu venho, incluo aqui, tá? Digamos que essa é uma segunda reserva, então eu venho lá, seleciono de novo, copio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ampliar essa tabela, então eu venho aqui com o botão direito, inserir células copiadas, deslocar para baixo. Opa, eu cliquei no lugar errado. Então eu tenho que copiar a linha inteira e inserir células copiadas. Olha lá, então ele já fez a segunda reserva. Só que isso é um trabalho meio problemático. Eu poderia simplesmente digitar as informações e colocar um botão cadastrar aqui e ele já vai incluir automaticamente lá embaixo, tá? De que forma a gente pode fazer isso? Usando as macros novamente, tá? Então, digamos que eu tenho aqui, vou trocar algumas informações bem rápidas aqui. Opa, vou colocar no Hotel Win e mudar o apartamento para um duplo executivo, ok? As datas podem ser as mesmas, tá? Então, para facilitar, vamos gravar uma macro de como isso ocorreria. Então, lá em macros, eu vou aqui em gravar macro. Então, vai ser nova reserva, tá? Ok. Está gravando a nossa macro, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só conferir se está gravando mesmo. Está gravando. Vou selecionar essa, pode ser a linha inteira. Vou copiar. Vou vir aqui e vou colocar inserir células copiadas. Ele já incluiu, só que logo depois disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar as informações que estavam aqui, tá? De forma que possa deixar em branco já para uma próxima reserva que será feita. Com isso pronto, eu posso simplesmente chegar aqui e parar a gravação, ok? Para facilitar, vamos lá. Vamos criar já o botão. Ilustrações, formas, vamos inserir um quadrado com as bordas arredondadas e vamos criar aí um nova reserva, tá? Vamos selecionar os textos, deixa eu selecionar o texto inteiro, vamos centralizar, aumentar a fonte para ficar um pouco mais agradável visualmente, deixar centralizadinho. Dá para diminuir esse botão, já que ele ficou bem grande. Opa, diminui demais. Tá? E vamos atribuir essa nova macro que nós acabamos de criar. Atribuir macro, com o botão direito, nova reserva. Ok? Então, toda vez que eu vier aqui cadastrar uma nova reserva, vou diminuir um zoom aqui da planilha. Então, eu venho aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o Ultra Resort, né? Vamos pegar de férias. Quero um quarto de vista para a piscina. Mas eu vou reservar lá para o Natal do ano que vem. Então, vai ser dia 25/11/2022, por exemplo, tá? E eu vou ficar até 2023, dia 10 de janeiro de 2023. Aí eu vou colocar o CPF, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, tá? Então, digamos que já tenha feito aqui as informações da reserva. Clicando em nova reserva, ele já inclui numa nova reserva aqui embaixo, já limpa os campos e facilita bastante, ok? Com isso, nós temos uma ideia de como funcionam as macros, tá? Elas facilitam muito funções que você teria que fazer de forma repetitiva, tá? Tarefas que são repetitivas demais, você pode atribuir um botão, atribuir até mesmo uma tecla de atalho, o que facilita bastante o seu dia a dia, ok? E com isso terminamos a parte de macros, tá? É uma introdução para que vocês entendam como é que funciona e a partir disso você pode se aprofundar e fazer a sua planilha cada vez de uma forma um pouco mais automatizada, facilitando muito o trabalho dos seus funcionários ou até mesmo o seu trabalho no dia a dia. Bons estudos!